Volta e meia Deus nos visita e ajusta o nosso coração, se você permitir, né? No caso, Pedro, estava com fome na hora do meio-dia e estavam preparando comida para ele. E ele estava no eirado, orando. E dele teve uma visão com anjos desceram com um lençol com 4 pontas, segurando pelas pontas, e cheio de animais, répteis e tudo. E a voz do céu disse: mata e come. E Pedro disse assim: eu jamais, Senhor, jamais comi coisa comum e imunda. E a voz do céu veio e disse assim: o que Deus purificou, não considera imundo. Então, o que isso mostra e fala a nós é que nós temos algumas ideias do que é certo, do que é errado, do que Deus deveria fazer, do que Deus não deveria fazer, do que Deus pode, do que é justo, do que não é justo. E essa nossa maneira de pensar, se não for renovada, ela bloqueia o que Deus quer fazer. E Pedro ficou ali considerando o que significava essa visão. Ele ficou processando algo, porque ele é uma pessoa cuidadosa da lei, né? Atendia as coisas da lei. Ele disse: eu não posso comer essas coisas. E nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus falou para ele: tem aí, algumas pessoas vão bater na porta, vai com ele sem questionar. Então, no caminho, ele começa a ponderar e pensar nas coisas e avaliar o que significa essa visão. E aí ele chega, obedece à voz do Espírito, vai até a casa de Cornélio, e Cornélio, que nesses dias, na visão dele, estava lá observando a hora da oração, honrando a Deus, amando a Deus, teve essa visão. Então, Deus coordenando todos os pacotes. Chega Pedro e diz: olha, o que tu quer, né, Cornélio? Não, o que aconteceu é que eu também não sei, né? Porque eu estava na hora da oração, estava orando a Deus, e o anjo me mandou te chamar, então agora nós estamos aqui. Então Pedro não sabia porque ele estava ali, e Cornélio não sabia por que Pedro estava ali. Então esses encontros, esses momentos divinos que Deus orquestra, e ele começa então a falar. E aí cai a ficha, Pedro, cai a ficha. Agora eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas. Todos, e em todos os lugares, em todas as nações, a todos é dada a oportunidade da salvação. E aí o Espírito Santo, ele começa a falar de quem pregar o Evangelho, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e tarará. E ele falando, o Espírito Santo desce sobre eles são cheios do Espírito, são batizados. E aí o assunto vai até a liderança em Jerusalém. O que é que vocês estavam fazendo? Não pode fazer isso, né? E aí eles explicaram. Quem éramos nós de resistir ao Espírito Santo que desceu sobre ele que nem nós? Então, o que acontece? Nós precisamos ajustar a nossa vida a Deus e não Deus a nós. Para o resto da vida, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ajustar continuamente o nosso entendimento e a nossa ideia sobre como as coisas de Deus funcionam. E como regra, nós sempre pensamos aquém do que Deus realmente é e do que Ele pensa para nós. Amém. E um dos assuntos e um dos pontos que eu tive algumas conversas com Deus essa semana, e chegando à seguinte conclusão, nesses últimos dias, que a gente acha que nós, como pais que somos, amém, que Deus é que nem nós. Amém. A gente olha
Os melhores pais do mundo não chegam aos pés do nosso Pai Celeste. E nós achamos que Deus trata conosco como nós tratamos nossos filhos. Então eu queria começar lendo Mateus 6. Na verdade, Mateus 7, versículo 11, que diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então esse é um texto escrito no Evangelho, em vermelho, dito por Jesus, palavras ditas por Jesus, onde ele diz: vocês que são maus, e não é que você é mau no sentido de que você é malvado, um pai ruim. O que ele está dizendo? Só existe um pai que é bom. Amém? Bom só tem um. Amém? Bom só tem Deus. Toda boa dádiva, todo presente, tudo que é bom vem de Deus e de Deus somente. Não adianta buscar em nenhum outro. Então o que Deus diz? Vocês que não são que nem Deus, muito pelo contrário, amém. Ele chamou de maus. Vocês sabem dar boas dádivas aos filhos? Ele está dizendo dessa relação dos filhos. Quanto mais, amém. Vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que pedirem. Boas coisas, amém? Boas coisas. Então eu tinha uma lista, eu tinha algumas coisas que eu estava lembrando. Sabe a história, que eu sempre conto, a história do vaso, que um amigo foi comprar um presente na época de Natal, e ele, querendo achar um presente legal, achou esse vaso lá numa loja de antiguidades, um vaso caro. Só que o vaso estava com a alça quebrada. Então ele estava com desconto assim, uma pichincha. Um vaso caro, por estar com defeito, uma pichincha. Daí ele teve a seguinte brilhante ideia: eu vou comprar para o meu amigo esse vaso, vou pedir para o dono da loja mandar pelo correio, e vai acontecer que ele vai achar que quebrou no transporte. Ou seja, eu não gasto nada, dou um ótimo presente, ele acha que eu sou bom e ele me cobre. Amém. É isso que Jesus está dizendo: vós sois maus. Amém. Aí ele manda o presente e aí ele diz assim: tu podia embrulhar para mim, né? E mandar para o endereço tal? Sim, claro, não tem problema. Aí, alguns dias depois, o receptor do presente diz: muito obrigado por aquele vaso, muito lindo. E eu achei muito consciente da tua parte, né? De embrulhar as partes separadas, né? Então, o que aconteceu? Para evitar mais estrago, o dono da loja mandou o vaso embrulhado separadamente. Então, o que aconteceu? Ele já saiu quebrado. Então, amém. É tipo assim, mentira tem perna curta, não vai acontecer. Tem um outro caso, isso eu aprendi quando era criança, que tem uma pessoa, acho que era conhecida da família, que foi dar um presente para alguém. Naquela época que tinha VCR, né, os videocassete, era caríssimo. A pessoa comprou um videocassete em 24 vezes, pagou a primeira e deu o VCR junto com o carnê de presente. Amém. Amém. Sensacional. Amém. É uma ideia.
Você dá junto. Então, estou dando ideias de Natal para vocês. Amém? Vocês estão aqui pensando, como é que eu posso fazer render o meu Natal? Eu estou dando uma ideia. Outra ideia que eu pensei, que eu estava pensando, eu estava lembrando outra, que também eu ouvi essa história, que num amigo secreto alguém ganhou uma sandália, e só que parecia bonita a sandália dela, só que o pé não estava certo, ela foi tentar trocar. Aí quando foi trocar, ela ficou sabendo que era brinde por uma compra. Amém? Amém? Isso é uma história verdadeira, e a pessoa tinha condições, enormes condições. Amém? Se você comprar sapato tal, deve ter comprado 500 sapatos, você ganha esse de brinde. Já sei, vou enfiar num amigo secreto. Amém? Ou seja, de alguma maneira, tem certas pessoas que têm uma capacidade melhor de dar presente do que outras. Amém? E uma das coisas que nós olhamos, Deus, a Bíblia fala assim, Deus deu o melhor dele para nós. Deus amou de tal forma que Ele deu o melhor. Então, o que acontece? Onde está o teu amor e a tua afeição e o teu coração, você expande os limites da qualidade daquilo que você oferece. Amém? Então, muito o que nós fazemos por obrigação, nós fazemos por necessidade, é o que a Bíblia diz. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, do coração. Não por necessidade. Nós precisamos passar desse ponto onde você faz coisas por necessidade. E o que Deus está falando nesse texto é isso. Vocês sabem dar coisas, mas o Pai Celeste em vocês, Ele vai além dessa conta, Ele ama muito vocês. Nós temos um Pai. Amém? E uma outra opção de presente é, por exemplo, nos dias de crise que nós estamos vivendo, dar um vale. Se você tem um filho de 5, 6 anos, 10 anos, que mora na sua casa, dá um vale pelas refeições do próximo ano. Amém? Amém? Você tem direito a comer 3 refeições na minha casa para o próximo ano inteiro. Amém? Quantos de vocês achariam isso um presente sensacional? Imagina o filho, ele tem 12 anos, tá? Ele chega e ganha de presente do pai. Pai, é o seguinte, eu vou te dar, tu tem direito no próximo ano inteiro comer de graça na minha casa. Amém? É meio estranho a gente falar assim, é ou não é verdade? Mas nós fazemos assim com Deus. Deus diz assim, não andeis ansiosos com comida, com coisas. Vocês têm um pai, eu vou cuidar de vocês quanto a isso. Comida, roupa, vestimenta, necessidades básicas, no fundo. Uma vez eu vi um pregador dizendo o seguinte, ele se converteu de maneira, ele é totalmente longe de Deus, mas ele se converteu, e o testemunho, na verdade a esposa dele falou para ele, e eu fiquei sabendo dessa história, ele disse, eu nunca vi tu orando e pedindo a Deus e crendo em Deus por alguma necessidade que tu tenha, nunca vi. E aí depois eu vi esse pregador pregando assim, eu nunca pedi a Deus por uma necessidade, porque isso é uma perda de energia espiritual, perda de fé, porque a Bíblia está cheia de casos, de explicações que Deus vai cuidar das necessidades básicas da nossa vida. Amém? É na verdade. Então, quando eu disse, amém, uma das possibilidades no meu título era dizer, cueca não é presente, amém. Cueca é uma necessidade básica. Amém. A crise que nós estamos vivendo no mundo, em todos os sentidos, faz com que a gente mude conceitos na nossa caminhada e ajuste ao que está acontecendo ao nosso redor, onde a gente transforma
uma necessidade básica em um presente, que é o que tem acontecido. E aí nós vemos Deus dizer, Deus, toda boa dádiva e todo bom dom, amém, precioso, todo presente, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas, muito mais vosso Pai Celeste. Como nós lemos esses textos, que Deus vai suprir as minhas necessidades. Mas Deus não está falando de suprir necessidades já estão supridas. Amém? Amém? Então Mateus 6, nós estamos aqui, virando um pouco a página. Aonde nós estamos apontando a nossa fé? Uma vez eu vi alguém dizendo assim, eu estou crendo em Deus para me ver livre de dívidas. Amém. E a pessoa diz assim, o mendigo também não tem dívidas. Amém. Onde é que nós estamos apontando a nossa fé? Para resolver certos problemas básicos que nós estamos tendo? Eu vi uma história uma vez, achei interessante a história de alguém estava trabalhando e falando sobre musculação, força e exercícios, como o nosso corpo funciona e como você desenvolve, certo? Como você ganha força, e ele estava dizendo certos tipos de exercício que você faz, né? E principalmente dizendo da posição que você tem que fazer certo exercício para você não desperdiçar a força. Porque às vezes o que você faz? Se você faz numa posição errada, você tá tendo que ter o dobro de esforço para pouco benefício. Você tem que fazer na posição certa para usar ao máximo aquele movimento. E aí ele deu uma ilustração que eu achei sensacional. Esse é um doutor famoso no mundo todo. Ele diz assim, quando você olha aqueles jogadores de beisebol lançando a bola, o que você percebe? Se você olha, eu tenho mais força que aqueles caras. A diferença é que eles são treinados para usar todos os movimentos do corpo sem vazar nada e direcionar exatamente naquele ponto. Essa é a habilidade daqueles homens, que eles não vazam nada. O giro, eles usam toda a energia possível, de posição, de postura, de esforço e tudo mais, para que toda a energia possível que o teu corpo tenha seja direcionada para aquele lançamento, para aquela posição. Então, muitas vezes, não é uma questão de você ter muita força, é você usar corretamente a força que você tem. E uma das coisas que a gente percebe é que nós estamos drenando a nossa energia por coisas que nós não precisamos estar fazendo. Quando Deus diz assim, essas coisas já estão incluídas, no pacote. Então nós estamos olhando, o que nós estamos olhando? Nós estamos vendo um mundo e o inimigo que veio roubar, matar e destruir a nossa vida, e eles vêm cercando, e você está começando a ver, ele está atiçando em nós toda sorte de necessidade. Nós temos necessidade disso, necessidade daquilo, necessidade de proteção, necessidade daquilo outro, necessidade disso, eu preciso disso, do plano disso, uma coisa daquela. E o que acontece? Nós acabamos clamando a Deus para suprir as nossas necessidades imediatas. Então você ora, você jejua. Eu não sei se você já teve algum momento na tua vida que você está crendo em Deus, orando a Deus, exercitando a tua fé para Deus fazer alguma coisa que você olha assim, mas não faz sentido. O Pai, eu não preciso fazer todo esse show para o meu Pai me atender nesse negócio. Amém? Eu não sei se você já chegou a essa conclusão, já se viu orando sobre algo que não faz sentido, não testifica no teu espírito, de você usar a tua fé e jejuar sobre algo que o Pai, isso faz parte da função de Pai, de fazer, amém? Você não precisa nem fazer, amém? Não requer fé no teu coração, requer simplesmente agir, segue, amém? Amém?
E essa é a razão, porque os filhos, quando os filhos estão crescendo, são pequenos, eles não têm essa de você chegar para eles e dar uma meia de presente para eles. Porque eles não têm o conceito. Meia, meu pai compra, amém. Cueca, meia, tênis para a escola, amém. Eu me lembro disso. Eu tinha isso. Isso aí está no pacote de ser filho dessa casa, está isso, entendeu? Na hora presente que você olhava, é o seguinte, não, o que eu quero, na verdade? E a nossa vida, porque nós estamos, amém, encolhendo e na pressão de um sistema tão grande, e nós estamos olhando para o sistema como a nossa força e estamos tirando os olhos de Deus, nós estamos traduzindo para nós mesmos como nós estamos sendo responsáveis nessa hora, não crendo em Deus para certas coisas, mas simplesmente crendo em Deus para suprir necessidade básica, que Deus diz assim, eu não quero que vocês orem sobre isso, amém? Então, é uma chamada, eu senti de Deus, amém, nesses dias, é como se Deus, volta e meia, nos chama a atenção, assim, a tua fé está olhando para o lado errado. Amém. Essas coisas faz parte da aliança, faz parte de nós andarmos juntos, faz parte de Deus ser Pai. Mateus 6 diz isso. Então, quando você lê Mateus 6, a ênfase de Jesus aqui é, você tem necessidades básicas e você tem a figura de um pai. É isso que está escrito aqui, essa é a ênfase de Jesus. Ele diz, não anda ansioso pela vossa vida, o que vai comer, beber, vestir, onde vai morar, com o vosso corpo. Ele diz, não anda ansioso. Então, é um desafio. Quando Jesus fala esse tipo de coisa, nós devíamos ser desafiados a dizer assim, seria possível, no mundo que a gente vive, não viver ansioso sobre dinheiro, comida, bebida, casa, pagar as contas? Amém? É isso que Jesus está nos oferecendo. Amém? É isso que o reino de Deus está nos oferecendo. Amém? O reino de Deus está oferecendo isso. Mas o mundo, nós vivemos numa situação de crise, e pastor, a gente tem que ser consciente pelo sistema que a gente vive, os dias são maus, as coisas são complicadas. Sim, é verdade, é exatamente por isso que você tem que sair desse sistema e não deixar ele afetar o teu pensamento, a tua lógica. Porque nós temos um Pai no céu. Amém? Amém? Então ele diz assim, não anda ansioso com essas coisas. Observai as aves do céu, observai os lírios. Contudo, vosso Pai Celeste. E aí o que acontece? Você fala do cuidado de Deus e do sustento de Deus e do cuidado do Pai. E ele começa a colocar necessidades básicas. E Pai Celeste entrando em cena. E aí ele diz, vocês não valem mais que isso, do que aves? Ele está dizendo o valor. E domingo passado nós estávamos falando sobre esse conceito, o valor de uma vida, o quanto Deus nos ama. Preço de sangue vertido no Calvário, o sangue precioso de Jesus, amém, derramado por nós. O próprio Deus veio até nós nessa operação gloriosa de amor e Ele mostra o valor de uma vida para Ele. Então, olha o que acontece. Jesus está expondo a nossa fragilidade, é como se Paulo ou Pedro estivesse sendo exposto por aquele lençol, dizendo, não, jamais pensaria nisso. Assim, eu estou dizendo diferente, Pedro. Eu não estou entrando no mérito doutrinário daquela questão, eu estou dizendo em quantas vezes nós precisamos descer com um lençol onde Deus precisa visitar a gente e dizer, ei, acorda, não é assim que se pensa. Amém? Levanta os teus olhos. O reino, amém, tem outra realidade envolvida. E nós estamos sendo tentados a afundar, pensar como sistema. Aí você tem um Pai Celeste. E Ele diz, qual o valor que vocês têm? E o que Jesus está implicando e dizendo aqui? O valor de vocês é tão grande, ao ponto de Jesus ter vindo e estar entre nós, morrido na cruz e feito esse plano glorioso. Vocês acham que comida, bebida e sustento não está incluído? Amém? Considera, aí ele fala assim, qual de vós, por ansioso, pode fazer alguma coisa?
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Roupa. Considerai, olha o que ele diz, considera, pensa um pouco. Essa é a beleza do reino de Deus, ele vem e nos faz, pensa um pouquinho, não faz sentido isso. Os lírios do campo, olha o que Deus faz, pensa um pouco. E aí o que acontece? Você vai renovando a tua mente, você vai se expondo. Ele disse, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus faz assim, 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 muito mais para vocês, amém? Quanto mais. E é o que Jesus disse na outro ponto, né? Quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas. E não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, o que vestiremos. Os gentios procuram isso. Vós tendes um Pai, ele diz assim, vocês têm um Pai Celeste. E Ele sabe, e aí nós temos de novo, Ele enfatiza isso, Ele sabe que vocês necessitam dessas coisas para viver. Então o que acontece? Tem coisas que nós precisamos, ok? Tem coisas que nós precisamos. Amém? Então, tem coisas que vocês estão precisando agora, para viver, para funcionar. E tem coisas que a gente quer que aconteça. Amém? Tem coisas que você precisa e tem coisas que você quer. Então, aquelas coisas que não são o que você precisa, ok? O que sobra? Não preciso. Vamos dizer, eu estou com as minhas necessidades supridas, ok? Vamos dizer que você assume todas as suas necessidades básicas estão supridas. O que começa a despertar no teu coração? Você vai a Deus para pedir o quê? Para crer em Deus. Não para coisas que você precisa, para coisas que você almeja, que você quer, que você está crendo, que o Espírito Santo colocou no teu coração. Então, Jesus entra e diz assim, onde está a tua fé que deve ser colocada? No reino de Deus. E aí nós temos esses termos que é difícil dizer, necessidades básicas e reino de Deus. Como se fosse assim, comida, bebida, roupa, o básico, vocês têm o Pai, e Ele está dizendo assim, não se preocupa com isso, vocês têm o Pai, busca o reino. Pede pelo reino, amém? Vai atrás, exercita a tua fé nas coisas do reino. Só que é difícil você traduzir as duas coisas, tá? O que é o reino de Deus? Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, uma realidade como Salomão, ok? Salomão, o que é que tu quer? Salomão não tem necessidade nenhuma, ele é rei. O que tu quer então agora? Amém? No momento que as tuas necessidades estão supridas, você abre o teu coração para dizer o que eu quero. Amém. Enquanto nós não lidarmos com as nossas necessidades básicas, e por que nós sempre estamos envolvidos e pedindo coisas que são necessidades? Porque nós não sabemos o que nós queremos. Então, o que acontece? Como você não sabe o que você quer, você diz assim, eu preciso pagar essa conta, eu preciso disso. E você começa a ver, muitas vezes, os teus pedidos de oração são voltados para as necessidades. Eu preciso disso, Deus. Amém? E aí você olha esse termo quando você ora, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Ok? E aí Deus chega para Salomão e diz, o que é que tu quer? Amém? Quando as nossas necessidades são eliminadas, essa é a razão porque é mais fácil para as crianças, e nos tornarmos como as crianças, dizer o que é que tu quer? E eles normalmente vão pedir coisas supérfluas, não tem nada a ver com as necessidades. Amém? É uma verdade. Eu, como pai, a minha experiência é o seguinte, não, porque eu quero isso. Amém? Você sabe, para quê? Tu não precisa. Amém? É uma verdade. A gente direciona os nossos filhos a pedir coisas úteis. Amém?
É ou não é verdade? Nós estamos treinando nossos filhos a pedir necessidade. O que nós estamos fazendo como pais num mundo de crise, isso todos nós, de uma maneira variada ou outra, nós estamos treinando as gerações que andam com Deus a transformar, a dizer que necessidades são coisas que nós queremos, são presentes. Amém? Hoje, presentes, ou necessidades viraram presentes. E eu queria destroçar isso, separar de novo, amém? Expurgar isso. Porque se você considera presente atender tuas necessidades, nós estamos indo muito aquém do que Deus quer fazer. A nossa fé está apontando para atender. Amém? Jesus Cristo não morreu na cruz, amém, para a gente comprar cueca, amém, e pagar comida no supermercado. Amém? Mesmo que a gente tenha um monte de coisa para fazer. Vocês, amém, perceberam que eu enfatizei a cueca nessa vez? Eu posso usar outro termo, amém? Amém? O que seja que vocês queiram. Amém? Amém? Aí você vai e Deus visita Salomão e diz o que é que você quer. Amém? O que Deus quer desenvolver em nós? E é isso que o reino de Deus, quando ele invade o nosso coração, a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a Jesus e você acolhe o reino de Deus no teu coração, ele vai estimular uma realidade. Agora nós temos Deus, ele diz assim, eu vou suprir todas as necessidades, agora eu quero, que foi isso que eu criei, meus filhos, amém? Meu povo na terra, para expressar quem eu sou, amém? Os meus desejos, o coração de Deus, a vontade de Deus. Então, quando diz, Senhor, venha o teu reino e a tua vontade, nós estamos dizendo, ao nós orarmos, tem certas coisas que vão começar a sair da nossa boca que são desejo de Deus, de fazer na nossa vida. Só que para nós consideramos inadequado, porque no momento de crise você não pode pedir certas coisas. Amém? Amém? Você não pode fazer certas coisas porque você está em crise, o mundo está em crise, então você não pode pedir essas coisas para Deus. E sabe o que nós falamos? No meio que nós vivemos, pedir ou crer em Deus e pedir por certas coisas para Deus se torna ganância. É uma certa forma, é um descontrole da nossa parte, quando para Deus se chama que você está amadurecendo. A pessoa que pede, não mais pede necessidade, mas pede os desejos e o que ele realmente quer e está expressando, é porque ela está crescendo para Deus. Amém? Amém? Então, Elias perguntou para Eliseu, o que tu quer que eu te faça? Eu quero porção dobrada do teu espírito. É isso que eu quero. Amém? Não, eu queria poder que tu pagasse todas as minhas contas, pagasse, eu estou com um carnê atrasado. Amém? O que é que tu quer que eu faça para ti? Eu estou com um carnê atrasado, estou com dívida no banco, eu tenho que pagar isso aqui, tenho que resolver esse problema, eu queria, amém, tirar umas férias. Amém? Você percebe? Você tira da equação todas as necessidades. E sabe o que vai surgir? Vai surgir, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Isso é o reino de Deus que Jesus diz. Tira essas coisas, não anda ansioso por isso e deixa o reino de Deus começar a aparecer e você vai começar a crer em Deus para certas coisas. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Quando Deus atende os desejos do teu coração e aquilo que você quer, as necessidades são eliminadas naturalmente. Amém? Você não precisa pedir por elas. Quando você recebe o que Deus quer dar, amém? Amém? Então, no coração de Deus, o que Ele quer? Ele quer ouvir de nós o que é que tu quer. Amém? Amém? Busca o reino em primeiro lugar. Atos capítulo 3.
Pedro e João subiam ao templo na oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entrava. Qual é a razão que a pessoa pede esmolas? Por que você pede esmola? Para você sobreviver mais um dia. Essa é a razão. Então ele está ali para pedir uma esmola para quem está passando. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que desse uma esmola para ele. E Pedro olha para ele e diz: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, uma esmola. Uma necessidade suprida. E aí Pedro diz assim: eu não tenho prata nem ouro. Eu posso dizer o seguinte: com certeza eles tinham prata e ouro. Eles não tinham nada. Eu não tenho troco. Sabe aquele negócio? Eu não tenho troco, eu não tenho trocado aqui. Eles eram pessoas que pagavam as contas. Eles podiam dar uma esmola para ele. Mas o ponto aqui é o seguinte: não é prata nem ouro que tu quer. Amém? Essa pessoa se afundou de tal maneira que agora ele perdeu todo o apetite por as coisas que ele quer e agora ele vive em função de atender suas necessidades. Amém? Então se Deus vai se mover, se Deus vai fazer uma coisa, se você tem uma oportunidade, você sempre vai pedir o que você precisa. Então o que acontece? Quando nós vamos a Deus, eu lembro disso, você vai a Deus e você tem uma oportunidade, pede o que você quer. Normalmente a gente lista as nossas necessidades. Nos detalhes, as principais coisas, a nossa lista, todas as nossas necessidades. Mas Deus não está perguntando as nossas necessidades. Amém? Seria possível, e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, amém, nessa época, amém, tocasse no nosso coração, ajustasse como aquela experiência de Pedro nos lençóis. Diz, não é assim, Pedro. E nós considerássemos e ajustássemos o nosso coração e começássemos a descobrir que esse é o reino de Deus no nosso coração. Que a nossa vida de oração é a nossa realidade, nós podemos direcionar, nós estamos de alguma maneira vazando e perdendo tempo, crendo, orando e jejuando por coisas que Deus disse assim, mas eu já disse que eu vou dar, não te preocupa, não te preocupa, amém? 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 Não te preocupa. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, anda. Amém. Pensa bem, meu irmão. O que realmente, se você fosse perguntar, o que tu realmente quer? Eu quero sair dessa vida, eu quero ser curado, andar, amém, e voltar a viver. Esse era o que ele queria. O Espírito Santo, pelo Espírito Santo, aqueles discípulos, eles não deram o que ele precisava, eles deram o quê? Eles deram o que ele realmente queria, eles atingiram o coração, e esse é o que o reino de Deus faz. O reino de Deus vem a nós, e ele desperta em nós o que realmente nós nascemos, ele põe em ordem a nossa vida, amém? Que está sendo batida de tudo que é lado, e nós estamos ajustando as nossas expectativas, a nossa fé, o nosso amor, a nossa visão de futuro, o nosso propósito, em cima de nós temos que ajustar em cima do que o mundo está nos oferecendo, e como o mundo é complicado, você ajusta tudo e diz assim, Deus, eu sou humilde, eu só quero isso, eu preciso só atender isso, mas Deus assim, isso não toca a Deus, amém? O que toca a Deus é fé, e o que Deus vai continuar dizendo, eu não vim aqui para resolver o problema da necessidade, isso já está incluído como bom pai que nós somos, Deus vai cuidar dos seus filhos, amém? E nós precisamos crer e agir em cima dessa realidade, e agir de alguma certa forma, dizer assim, Deus, essas coisas eu preciso para operar, Deus. Amém. Então, como você pode traduzir no teu dia a dia, hoje, você tem algumas necessidades imediatas para operar a tua empresa, para operar a tua família, para operar a tua vida. Seria possível que nós entrássemos em acordo e concordássemos nessa manhã, Deus, essas coisas eu preciso para operar, eu estou considerando que tu vai cuidar. Eu estou indo numa direção, Senhor, o que eu realmente quero é botar minha fé nessa direção, que eu creio aonde Deus quer me levar. Amém?
Amém? É olhar para uma situação e dizer assim, eu não vou me perder pela pressão da necessidade. Mas eu não tenho, é difícil. Se Deus simplesmente fizer isso aqui, eu vou ser feliz. Sim, mas Deus não vai estar feliz, porque Ele não quer isso. Amém? O coração do pai, ele não se satisfaz em dar necessidade. Ele quer expressar o seu coração para os seus filhos. Eu estava lembrando daquela outra situação, do Alexandre o Grande, dessa história que todo mundo conhece, onde esse mendigo também estava pedindo esmolas. E passa o Alexandre o Grande, conta a história com seus súditos, né? E esse mendigo, ele dizia, eu não tenho nenhum direito de pedir nada, nem olhar para ele, não tenho direito a nada. Mas ele só levantou a mão, sim, pedindo alguma coisa. E o Alexandre diz a história que ele pegou algumas moedas de ouro e largou na mão do mendigo. E os seus ajudantes disseram, moedas de cobre supririam as necessidades do mendigo. Por que ouro? Porque o ouro supre as minhas necessidades de ser quem eu sou. Isso é quem eu sou. Eu não estou... E olha o coração de grandeza das pessoas. Eu não dou o que as pessoas precisam. Eu dou o que eu sou. Amém? Amém? Você percebe a diferença? Essa é a expressão de quem eu sou. Então, o que acontece? Agora, te coloca na nossa posição onde nós estamos pedindo moeda de cobre para Deus e Deus quer largar moedas de ouro na nossa mão. Amém? Porque isso é o nosso Deus. Só que nós estamos reduzindo ao nosso Deus as necessidades. Nós estamos dizendo assim, que nós precisamos de Deus para suprir as minhas necessidades. E, meu irmão, sabe por que as pessoas não estão buscando a Deus aí fora? Porque eles não precisam de Deus para as necessidades. As necessidades eu supro. Então, o que as pessoas estão dizendo aí fora? Eu não preciso de Deus. Sim, porque nós reduzimos Deus a quem supre necessidades. Então, as pessoas que têm um mínimo de iniciativa, estão trabalhando, aí, estão vivendo, estão suprindo as suas necessidades. Pega as pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente. E aí você vai apresentar o Evangelho e dizer assim, você precisa de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu tenho casa, comida, roupa, férias, eu estou suprido, tenho uma posição, eu não preciso de Deus. Amém? Por quê? Nós estamos apresentando um Deus que supre necessidades e ninguém precisa de um Deus que supre necessidades. Nós precisamos de um Deus que vem trazer o reino dele, restaurar quem nós somos, a grandeza do reino de Deus. E nós que fomos criados à imagem de Deus, nós somos filhos de Deus. E essas pessoas que estão aí fora, que estão reduzindo a Deus, e muitas vezes nós, por culpa nossa, porque nós estamos dizendo para as pessoas que diz assim, seja humilde, não creia e não peça essas coisas. Amém? Nós estamos vivendo num período de crise, você tem que crer para as coisas simples e básicas, porque Deus, amém, Deus quer pessoas humildes. Nós estamos aguando o Evangelho e as pessoas estão associando, e no fundo o Evangelho está sendo pregado como um Deus que veio resolver pagar a conta das pessoas. Amém? Resolver o problema do plano de saúde que não funciona, porque se o plano de saúde funcionasse e você tivesse acesso a médico, estava tudo resolvido. Não é para isso que Jesus morreu. Jesus restaurou quem nós somos, a nossa realidade, quem nós somos nele, filhos dele, restaurou a propósito, vida. Amém? Amém? Então aí você vê o Alexandre largando moedas de ouro. Para horror e escândalo. Então, você vê qualquer pessoa que ama a Deus, que você ame a Deus, e você vai falar alguma coisa da bênção de Deus, do favor de Deus, da grandeza de Deus, também você tem escândalo dentro da igreja. Deus não pode tratar bem seus filhos mais na terra. Amém? Deus não pode. Deus não pode mais tratar bem seus filhos. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Amém. Eu creio, quando Maria foi visitada pelo anjo, eu posso afirmar, eles estavam vivendo num tempo de obscuridade, não havia palavra profética, não havia... Amém. O mundo jazia em trevas, Roma controlava. Com certeza, Maria e sua família
tinham muitas necessidades. E o anjo apareceu e não deu a mínima bola para as necessidades dela. Ela diz, você vai gerar o Filho de Deus. Amém. Ele botou algo. Tá, mas eu tenho conta para pagar, aproveita que tu está aí, né? Tipo assim, aproveita que tu está aí, anjo. Seguinte, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho um problema de relacionamento lá em casa, com as pessoas, eu preciso, amém, nós estamos perdendo as nossas liberdades, Roma ali, amém. E outra coisa, o meu vizinho está me incomodando aqui, meu carro burrico parou de funcionar, amém, nós estamos faltando gasolina lá, amém, a Copa. E aí você diz assim, e o anjo não está preocupado com as necessidades. O anjo está preocupado, ou tem uma missão, de avançar algo e dizer assim, Maria, é como se Maria, o que tu quer? Amém? É como se Maria respondesse assim, amém, cumpra-se em mim os teus propósitos, aqui está a tua serva, esse é o que eu quero, amém. É como se Eliseu dissesse, eu quero a porção dobrada, amém. E aí você diz assim, opa, é como se Deus botou nos lábios dele a coisa, amém. Sim, o reino de Deus está dentro de nós, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Mas como você é arrogante, pretensioso, amém. Isso não é correto, você está sendo orgulhoso, você está sendo, de uma certa forma, abusando das coisas de Deus, quando Deus diz, eu quero a porção dobrada de Deus. Amém. Deus, eu quero fazer a diferença nessa nação. Isso é o que Deus quer ouvir de nós. Amém? Amém? O que é que tu quer? Eu quero te conhecer, Deus. Amém? O que é que tu quer? Eu quero sabedoria, Deus, para administrar a minha vida. E aí você está cheio de desafios, cheio de crise, você está vivendo num mundo, amém, no mundo tereis aflições, tem pressão de tudo que é lado, e você ignora as tuas necessidades, diz, eu quero sabedoria para ser uma bênção nessa hora, amém, tomar decisões sábias e avançar o teu reino, né? Amém, quero deixar uma marca nessa terra. Isso é o que Deus quer ouvir de nós, amém? Amém? Aí Maria diz assim, vocês concordam que, imagina como é que devia ser a vida deles. Aí na marra, eles foram forçados a ir para Belém, grávida. Se não fosse na marra, eles não iam, amém? Concorda? Quem é que vai viajar? O médico não liberou, o avião não libera entrar com tantos meses de gravidez, para não nascer no avião. Não pode. A não ser que venha uma decisão de cima. Amém? César, por ordenança de César Augusto, vai para lá. Aí, imagina a viagem, devia ser uma bênção. Amém? Imagina a viagem, devia ser super legal. Amém? Eu nunca tive nenê, eu não sei como é que é. Mas em cima de um burrico, amém? Grávida. Calor. Deus, se eu principalmente pudesse ter, né, consertar meu ar-condicionado, já estou feliz, Deus. Aí eles chegam lá, do nada, vem 3 reis magos, com ouro, incenso e mirra. Amém. Pai, Deus, graças a Deus, vou pagar meu consórcio, amém, vou pagar isso, vou pagar isso, vou pagar isso, amém. Porque Deus ouviu a oração do seu povo. Não, é para a missão, amém, para aquilo que eu tenho diante de ti, amém. Você percebe como a gente ajusta, é interessante como a gente vai numa direção, Deus abençoa, você cobre, você volta, e você diz, não, eu quero, amém. Amém. Ouro, incenso e mirra. Aí Maria e José, amém. Benção, José, amém. Tipo assim, agora nós podemos investir, amém. Nós precisamos comprar aquela casa que a gente estava querendo, amém. Nós precisamos comprar uma roupa nova. Amém. O que Deus sempre vai dizer? Eu sempre vou cuidar de vocês.
Eu vou mover céu e terra, anjos vão vir, vão proteger, vão avisar o teu lugar. O que eu quero de vocês é envolvidos no reino de Deus, é envolvidos naquelas coisas. Tira os olhos do básico. Amém? Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Faz sentido nós pensarmos e nos esforçarmos para dizer, quando você for a Deus para pedir uma coisa e dizer assim, Deus, eu preciso disso, você dizer assim, eu vou começar a renovar minha maneira de ver as coisas. Eu disse, Deus, renova, ajusta o meu coração para os teus propósitos. E aí você começar a ver e crer em Deus para coisas além. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, o que a palavra de Deus diz? Se você mira naquilo que você quer ver, que é o reino de Deus e as coisas de Deus, e o teu desejo do teu coração, as necessidades, quando você é tocado pelas... E Deus atende os desejos do teu coração, as necessidades automaticamente são resolvidas. Amém? Automaticamente são resolvidos. Então, nessa época do ano que nós vivemos, que o Senhor possa visitar a tua vida. Amém? E Ele mostrar e revelar o seu amor, o seu cuidado, como Ele te ama. Então, qual é o risco que pode acontecer na nossa vida? Como eu não preciso mais de Deus, as minhas necessidades são supridas, não faz sentido, mas qual é o sentido de eu lidar com Deus também? Eu tenho tudo. Olha como nós somos. Eu tenho tudo. Casa, dinheiro, roupa, comida. Aí você lê Mateus 6. Eu não tenho problema com isso. Eu não fico ansioso. Casa, roupa, comida, dinheiro. Tenho. Tranquilo. Inconscientemente, eu não preciso tanto de Deus como aqueles que precisam de casa, comida, roupa. E Deus está dizendo assim, não tem nada a ver com casa, comida, roupa, dinheiro. Não tem nada a ver com roupa, dinheiro, sucesso. Casa, 2 casas, menos casa, 3 casas, ter ou não tem nada a ver com isso. Nós precisamos de Deus, amém? Para outro nível. Para viver. E essa é a motivação que eu creio que o Natal faz, é que o Espírito de Deus vem e é derramado em nosso coração, e o amor de Deus vem a nós, e Ele desperta você de todas as amarras e pesos e